Obsessão e dívida. Quando surgia um caso de obsessão no grupo, recorria-se imediatamente a Sinfrônio Lacerda. Era ele, sem dúvida, o companheiro ideal para a situação. Dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar como ninguém. Tratava-se efetivamente de um amigo generoso e bem-intencionado. Não regateava a colaboração fraterna aos doentes, nem se inclinava a preferências individuais. Primava pela delicadeza e pela pontualidade onde fosse convidado a contribuir para o bem. Por sua clarividência admirável, aliada à firme disposição de servir, atingia as melhores realizações. Especializara-se, por isso, na assistência aos obsediados, em que obtinha verdadeiros prodígios a lhe coroarem a dedicação. Sinfrônio, contudo, não obstante a inteireza de caráter e a bondade ativa em determinados setores do serviço, não se conduzia nas mesmas normas diante dos desencarnados sofredores ou ignorantes. Dispensava aos médios enfermos ou perseguidos o maior carinho, concentrando, porém, sobre as entidades em desequilíbrio a máxima rispidez. À maneira de grande número de doutrinadores, via nos obsediados inocentes vítimas e nos transviados invisíveis os verdugos de sempre. Em razão disso, tratava os espíritos infelizes desapiedadamente. Não raro, Jerônimo, um de seus mentores espirituais, se lhe fazia visível e recomendava: meu amigo, não te afastes do entendimento necessário. Não vicies o olhar no capítulo das obsessões. Nem sempre o perseguido está isento de culpas. Os que exibem a carne doente podem ser grandes devedores. Não desejo furtar-te ao espírito de caridade e serviço aos semelhantes, mas devo esclarecer-te que não nos cabe olvidar a obrigação de repartir os recursos do auxílio com as vítimas e os algozes em porções iguais. Por vezes, Sinfrônio, o desencarnado desditoso é mais digno de amparo que o encarnado aparentemente sofredor. As chagas abertas e as necessidades dolorosas permanecem nos dois planos. Não te dirijas, pois, a pobres entidades da sombra com descabidas exigências. Sê enérgico, porque todo sistema de construir ou restaurar demanda robustez de atitude. Entretanto, não seja cruel nas palavras. Atende aos perturbados da esfera invisível com decisão e fortaleza de ânimo. Todavia, não te excluas a fraternidade e a compreensão. Lacerda, contudo, parecia pouco disposto a observar os pareceres. Não sabia tratar os comunicantes perturbados, senão com tom áspero, como quem ordena, sem cogitar dos direitos alheios. Frequentemente, palestrava sereno e gentil, antes do contato com irmãos infelizes. No entanto, tão logo se via à frente dos transviados do além, assumia diversa posição. Emitia conceituação pesada e agressiva dentro de francas hostilidades. Desdobrava-se a experiência sem alterações, quando foi surpreendido por aflitiva ocorrência no lar. A filha Angelina, jovem de 15 anos, revelou perturbações psíquicas muito graves. Assinalava-se-lhe a enfermidade por desmaios sucessivos e inquietantes. Em plena tranquilidade doméstica, caía de súbito, palidíssima, ofegante, perdendo a noção de si mesma. O pai carinhoso, extremamente impressionado com a situação, iniciou o tratamento através de passes curativos, sem resultados positivos na cura. Alarmou-se a família em virtude dos acessos frequentes e movimentaram-se providências diversas. A esposa de Sinfrônio reclamou a consulta ao psiquiatra e o companheiro, embora convicto da legitimidade do fenômeno de obsessão, por verificar a presença do perseguidor com os próprios olhos, foi compelido a valer-se do especialista que diagnosticou epilepsia comum. As injeções e os comprimidos, porém, não resolveram o problema. A prostração da enferma era cada vez maior. O genitor, não obstante conhecer centenas de casos daquela natureza, achava-se atônito.
A obsessão da filha desconcentrava-o. Mobilizara todos os recursos ao seu alcance, sem que se fizesse sentir qualquer resultado satisfatório. Via a entidade perturbadora que eliminava a tranquilidade doméstica. Anotava as ocasiões em que se aproximava sutilmente da jovem. Despendia esforços variáveis, mas não conseguia deslocar o estranho perseguidor. Às vezes, na intimidade, quando Angelina desfalecia, de súbito, o devotado pai de balde recorria à palavra forte. Acusava o infeliz asperamente. Admoestava-o com rigor. A filha, contudo, parecia piorar com semelhante prática. Atormentado pela ineficiência de seu método, Sinfrônio Esperançoso organizou um programa de reuniões semanais no próprio ambiente da família, buscando atender ao caso complexo. As manifestações através da obsidiada começaram imprecisas. Entretanto, a entidade perturbadora não conseguia articular a palavra. Incorporava-se em Angelina, prostrava dolorosamente, mas tanto o comunicante quanto a médium pareciam enfermos espirituais em posição grave. Sinfrônio, na maioria das vezes, internava-se pela extrema excitação. No dia em que eu puder falar com esse obsessor infame, na certeza de seu ouvido, comentava irritadíssimo. Expulsá-lo-ei para sempre. Movimentarei todos os meus recursos magnéticos para enxotá-lo como se fosse um cão. Depois de 10 meses decorridos, sobre as reuniões sistemáticas, certa noite articulou o infeliz as primeiras frases angustiosas. Sinfrônio escutou-lhe as lamentações, num misto de sentimentos contraditórios, experimentando, acima de tudo, certa satisfação por atingir a presa na esfera verbal. Desventurado salteador das trevas, exclamou o doutrinador após ouvi-la. É chegado o momento da tua redição. Vai-te daqui! Ouve minhas determinações. Não mais voltes a esta casa. Nunca, nunca mais. Não é possível, gemeu o infortunado. Angelina e eu estamos ligados desde muitos séculos. E não somente nós ambos sofremos nessa situação. Você também, Sinfrônio, foi meu perverso inimigo. Algemas de ódio me ligam ao seu lar, muito antes que as paredes de tua casa se levantassem. Sinfrônio Lacerda, neurastênico, interceptou-lhe a confissão e, concentrando todo o seu potencial magnético, bradou autoritário. Nem mais uma palavra. Não desejo ouvir-te. Retira-te, cruel perseguidor. Ordeno, afasta-te, afasta-te. Como se a mísera entidade fora premida por uma pinça de vastas proporções, desgarrou de chofre, caindo, porém, Angelina em terrível imobilidade. Esforçou-se o pai por despetá-la, mas em vão. 3, 4, 5 horas ecoaram aflitivas. Agravando assim o problema, foi chamado o médico que identificou o estágio comatoso. Depois de 14 horas de angústia, Sinfrônio Lacerda, chorando pela primeira vez, convidou alguns irmãos para uma prece de socorro urgente, desfazendo-se em lágrima na rogativa de auxílio aos benfeitores espirituais. Fim da súplica, Jerônimo, o sábio mentor que o acompanhava de perto, falou conselho erático. Meu amigo, todas as obsessões quanto às moléstias de qualquer procedência podem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas segundo os propósitos do homem. No caso de Angelina, temo-la profundamente unida ao opressor desde muitos séculos, quase na mesma proporção de tempo em que os dois se encontram intimamente associados ao teu próprio espírito. No passado,